Duas perguntas bem recorrentes são: tenho escoliose, posso treinar? Sim, você deve. Escoliose tem correção? Sim, na maioria dos casos. Então vamos lá. A pergunta que o pessoal sempre faz é: como que eu vou corrigir uma escoliose? Qual exercício que eu uso para corrigir? Então a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, vamos falar sobre o que é a escoliose. Ela é uma curvatura, tá? Tridimensional, porque além de inclinações, ela apresenta rotações. Ela envolve vários ângulos de movimento, vários planos, tá bom? Quando a gente fala de correção de escoliose, nós não estamos falando de uma curvatura tão acentuada como nesse caso. Essa escoliose, que como vocês podem ver, ela é estrutural, ela é resolvida através de cirurgia. Por que ela é estrutural? Vocês vão notar que mesmo ela fazendo essa cirurgia e corrigindo, diminuindo muito, ela ainda apresenta traços de escoliose. É diferente de um caso de uma escoliose funcional. Uma escoliose funcional, ela é mais suavizada, ela não é uma curvatura tão acentuada, ela pode ter sido adquirida no decorrer da vida. Ela pode ser causada por um drop pélvico, uma inclinação, por uma inclinação de um ombro com relação ao outro. São vários os fatores que podem causar isso. Uma escoliose que ela é estrutural, como nessa daqui, ela, apesar de não ter correção 100%, ela melhora os padrões funcionais dela. Então, por exemplo, num caso de haver um ombro mais alto do que o outro, uma pelve mais baixa do que o outro, que é um componente causal de escoliose, você corrigindo isso, você suaviza aquela curvatura. Sendo uma escoliose funcional, você consegue corrigir 100% isso, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo pensa aqui, qual exercício eu vou utilizar para corrigir? Esse fio de prumo, ele corta o eixo da pessoa em duas laterais, direita e esquerda, tá bom? Ele deveria passar no centro do corpo. Como vocês podem ver, ela tem um quadril mais inclinado, um ombro mais inclinado e o corpo todo derrubado para a lateral esquerda dela. É uma pessoa que já passou por gravidez, já teve filha, segurou muito tempo a bebê sempre no lado esquerdo. Então a gente já começa a correlacionar algo do dia a dia dela que ela sustenta com um padrão postural. Como é que eu vou corrigir isso? A primeira coisa que eu preciso pensar é em critério. Por que critério? Se eu coloco essa pessoa para fazer um agachamento com uma barra nas costas, nesse cenário, eu tô com o corpo inclinado lateralmente, a tendência é que eu desenvolva o meu corpo cada vez mais inclinado. Eu vou deixar esse glúteo cada vez mais baixo, eu vou deixar essa curvatura de coluna cada vez mais baixa, eu vou deixar esse ombro cada vez mais acentuado. Então eu preciso utilizar de alguns exercícios, como por exemplo, um agachamento com peso na mão, que pode ser acima do meu corpo, próximo da linha da cabeça, um agachamento sumô, que eu vou segurar o halter lá abaixo. Nessas condições, eu consigo posicionar o corpo da minha aluna dentro de um cenário mais harmônico. Aqui é um cenário mais harmônico onde ela já estava alguns meses depois com boas correções. Vocês vão notar que, apesar dela ter voltado bem ao centro de gravidade, ela ainda apresenta alguns aspectos de escoliose. A curvatura lombar ainda existe um pouco e a compensação da cervical também ainda existe. A olho nu, você percebe que teve uma baita diminuição. Mas, se você olhar bem a fundo, ela não teve uma correção 100%, tá bom? Aqui um outro caso, muito interessante a gente correlacionar aquilo que vê no estático com o dinâmico. Vocês vão perceber que sim, teve uma baita melhora. Essa curvatura foi totalmente corrigida nessa parte superior, somente na parte inferior que não. Aqui a gente consegue notar algo que é muito comum das pessoas relatarem, essa marca de machado. Até um rapaz conversou comigo hoje pelo inbox e falou que sente que um lado das costas é mais fundo, próximo ao quadril, do que o outro. Isso se chama marca de machado e normalmente está associado com o lado que vai ser mais caído do seu corpo. Quando a gente eleva para fazer esse teste, você vai perceber que o grande dorsal está mais aberto de um dos lados do que o outro. Então, na hora de fazer um alongamento, eu tenho que ter um pouquinho de critério, além dos exercícios. Porque não basta simplesmente eu alongar o lado que está mais curto e esquecer o lado que está mais alongado. Ou seja, exercício no lateral é importante, mas tem seu momento e o seu fundamento de se utilizar. Vou dar o exemplo desse alongamento. É muito comum se utilizar ele nas academias. Como vocês podem ver, ele oferta um bom alongamento para toda essa região lateral do seu corpo. Aí o que o senso comum pensa? Se eu tenho uma escoliose, uma curvatura que desse lado fecha um pouco mais, eu vou fazer uma abertura, eu vou para o lado oposto. Faz sentido, mas eu tenho que fazer uma compensação do outro lado, porque além da mobilidade eu vou ter a função de força também.
Então, não é simplesmente alongar o lado que está mais travado e esquecer o outro que está mais alongado. Eu preciso devolver o tamanho ideal dessa musculatura. É por isso que nesses momentos, exercícios de alongamento que são bilaterais também são de suma importância. Uma pessoa, vou pegar esse caso aqui de novo, que ela tem um ombro um pouco mais baixo do que o outro, ela vai ter uma diferença de flexibilidade mesmo do grande dorsal e do peitoral. Então, por exemplo, além do fator de inclinação de uma escoliose que eu tenho rotação, um dos lados eu vou ter mais rigidez do que do outro. Então, se eu me utilizar daqueles alongamentos, por exemplo, de apoiar na parede, que ele é feito no lateral, eu não vou conseguir adequar esse alongamento de ambos os lados. Quando eu faço um alongamento nessas condições, onde eu prendo por igual dos dois lados, faço um apoio do meu quadril, posicionando a minha coluna numa posição original. E o principal, faço uma expiração, porque quando eu levanto as mãos lá em cima, a minha costela vai subir, porque ela está ligada o meu abdômen vai subir, porque ele está ligado nas costelas e também lá em cima no meu peitoral menor. Quando eu faço uma expiração, abaixando essa caixa torácica, abaixando todas as costelas e fechando lá embaixo o meu bracing, eu consigo um estiramento por igual dos dois músculos. Aquilo que está mais travado e aquilo que está mais alongado vai se equilibrando dentro de um alongamento. Então, basicamente é isso. Eu preciso de uma avaliação para identificar como é a minha escoliose, qual a origem dela, de onde ela está vindo, e após isso eu preciso fazer uma boa prescrição. Só que essa boa prescrição não diz nada se na hora de eu realizar o meu exercício for feito de qualquer jeito, tá bom? Valeu, um abraço.